Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise de Gacy, onde nós já fizemos diversos vídeos, inclusive esta é a segunda parte da análise da última entrevista que ele deu, na qual ele tá todo sociável, todo ali político, todo malandrovski brincando, se divertindo, fazendo propaganda da Coca-Cola do lado. Cara, como a sociedade é absurdo, né? O cara é um serial killer. Meu, se comporta como um serial killer, cara. Faz cara de bravo, faz rosna pras pessoas, sei lá, coloca medo. Mas não, tranquilo, divertido, brincalhão, né? Mas beleza. Eu deixei aqui essa pausa para vocês, por quê? Porque a gente já tinha tratado, então, a criação de formas-pensamento no primeiro vídeo desta entrevista, e nós vamos falar então da energia que encontra-se ao redor de Gacy e que diz respeito então a um obsessor, tá? Vamos lá. Eu cabe um adendo aqui, até porque tem pessoas que adoram encrenca na internet e depois falam besteira a meu respeito. Eu passei por diversas religiões antes de me tornar praticante do budismo. Então, eu participei, obviamente, fui batizado no catolicismo, fui para o cristianismo, saí do cristianismo, fui para o espiritismo. Fiquei 10 anos como médium dentro de centro espírita kardecista e de umbanda, a qual eu trabalhava como... trabalhava incorporado, beleza? Dando passe, atendendo pessoas, ajudando pessoas. Saí disso, fui para ordens esotéricas, fiquei 12 anos na Ordem Rosa Cruz, Martinismo, Sociedade das Ciências Antigas e diversas outras sociedades secretas, pero no mucho. E depois eu fui aprender as práticas integrativas complementares, tá? Então, desde 2004 eu estudo as práticas de bioenergia, o qual hoje, depois, foram 20 anos de estudos ali, eu atuo hoje como um terapeuta dentro dessas práticas, sendo obviamente um terapeuta considerado holístico ou alternativo, e também me vinculei ao budismo tibetano, não é o budismo de Betânia e nem o budismo universalista por aí que a gente encontra, tá? Então é o budismo tibetano Vajrayana, que é uma das tradições mais antigas, tá? E que lá, então, eu obtive todo um porto seguro para minhas crenças. Mas quando a gente vai tratar sobre temas de espiritualidade em um país que 6% da população brasileira é espírita, 6%, considerando todas as vertentes espíritas, seja o espiritismo kardecista, umbanda, quimbanda e candomblé, a gente vai trabalhar o sincretismo das suas crenças, ok? Então eu vou falar no meio que vocês entendam. Se eu for tratar sobre assuntos budistas e tratar sobre o que eu estou vendo utilizando termos budistas, vocês não entenderão. Então existe uma coisa chamada sincretismo entre as religiões, ao qual eu vou trazer então uma analogia, princípios que se aproximem ao que vocês estão acostumados e como vocês escutam. Tem sempre um PNC por aí que fica falando merda e que não entende essa questão do sincretismo porque faz uma faculdade pífia e não sabe o que isso significa. Então vamos lá. Quando a gente fala então obsessor, obviamente no budismo tibetano, o obsessor não existe. Existem o nome dado para eles, que trafega entre o hinduísmo e o budismo. Então existem nomes como Pesachas, Narakas, Hungry Ghosts ou outros nomes, que aqui no Brasil pode soar até preconceito, mas, novamente, a gente está falando no dialeto deles. Então eu vou trazer a analogia, o sincretismo, que vocês vão entender. Então nós estamos falando de obsessores, porque no espiritismo é tratado dessa maneira e na Igreja Católica também é visto como demônios ou obsessores, né? Criaturas ali que ficam obcecadas por vocês. Tudo bem? Nós temos então aqui ao redor do Gacy esta energia. Esse tipo de obsessor, ele é extremamente perigoso. Parece engraçado, né? É óbvio isso, porque está com um assassino, mas ele pode transformar uma criança num potencial assassino. Aí o bicho pegou.
Pois é. Sabe criança que pode machucar seriamente o amiguinho? Sabe aquelas crianças que passam do limite e que matam até o seu bichinho de estimação? Esse tipo de ser é que adora essas energias. Agora vamos entender certos princípios e as crianças saiam das salas e agora vem os adultos para entender, tá? Por que eu falo isso? Porque é uma coisa que a gente tem que buscar compreender de uma maneira mais assertiva. Espíritos podem levar pessoas a cometerem crimes? Não. Um espírito pode fazer com que você pegue uma arma na mão e saia disparando por aí, que nem um Robocop travado, né? Deu circuito aqui, tô com um curto-circuito, e você sai matando pessoas? Não. Os espíritos podem te causar enfermidades? Não. Mas então, que diachos eles podem fazer? E é isso que vocês têm que entender. O corpo humano, a gente possui grandes gatilhos no corpo humano. Poxa, porque então nós somos uma arma ambulante? Não. Gatilho significa fatores que podem potencializar alguma coisa, ok? Gatilho, então, são triggers, são mecanismos de ação no qual você pode tomar medidas muito feias na sua vida. Então, por exemplo, você se meteu numa briga de bar e você, no momento lá de explosão de raiva, você matou a pessoa. Você teve a intenção de matar? Claramente você não teve, mas a briga foi sendo levada para um lado tão forte, tão exponencial, que obviamente os fins se tornam óbvios, ok? Você acabou matando. Foi um acidente, você vai responder pelo crime de homicídio culposo ou doloso, de acordo com o delegado que vai analisar o caso. Mas o excesso te levou a isso. Esse excesso é um gatilho. Por quê? Porque ele passa, então, a agir diretamente sobre sua mente, suas emoções e a sua ação. Entenderam a analogia? Você foi ofendido. Você automaticamente recebe essa ofensa. Essa ofensa gera um pensamento, dizendo, pô, o cara me ofendeu, cara. O que ele pensa que ele é? Você, então, é dividido entre a ação e reação, né? Devo responder ou eu devo ignorar e ir embora? Vou responder à altura. Você responde, o cara potencializa, você começa a ficar nervoso. Então as formas de pensamento começam a agir sobre suas emoções. Uma vez que agem sobre suas emoções, eles acabaram saindo do gatilho da mente que diz, cara, vambora, para um lado emocional dizendo, agora é pessoal. Ele está mexendo com o meu âmago, com o meu ser, com o meu ego. E quando isso se potencializa, ele parte a mexer com a sua ação, que é a região da vontade, que fica na região do quadril, ou seja, deslocar o corpo para cometer uma ação, na qual o seu emocional é que vai determinar que tipo de ação que você vai fazer. Socar o cara, matar o cara, pegar uma faca, tudo isso está relacionado à forma como as suas emoções sobressaem, então, sobre seu racional. Porque uma vez com o racional feito, né, uma pessoa, ela diz, cara, isso é uma enorme besteira, foda-se, vambora. Você vai perder a sua vida, perder o seu tempo discutindo, nem vale a pena, cara, levanta e vai embora. O seu racional é o mais óbvio. Você não precisa bater na pessoa, é simplesmente ignorar. Nesse caso, então, nós temos esse ser que age como gatilho. O gay se torna-se um assassino, então, natural? Não. Veja, Pedrinho Matador. Pedrinho Matador, ele é um natural born killer. Que nome bonito, né? Nome de filme. Natural born killer. Ou seja, qualquer situação pode levar ele a matar uma pessoa. Ah, roubei o cavalo do meu primo, fui dar um rolê. Literalmente deu uns cavalos de pau. Aí depois trouxe o cavalo, o primo foi lá, deu um soco na cara do cara. Ele, opa, é motivo de eu matar. Não é motivo de entender, tipo, puta, peguei o cavalo do cara, mereci o soco. Não. Que isso, cara? Tá maluco? Vai me dar um soco? Então eu vou te picar inteiro no facão e eu vou colocar você ali para servir um caldo de cana regado com groselha vitaminada Milani. E picou o cara. Qualquer momento poderia ser o momento para matar uma pessoa. Qualquer momento. Nesse caso, o Gacy não. O Gacy, ele predetermina o gatilho. Em que sentido? O cara tá lá na casa dele, bate a vontade de, puta, vamos fazer um negócio meio, né? O prazer de matar uma pessoa. Então, o prazer de seduzir o menino, levar o menino para casa algemado, usar e abusar da sexualidade e depois matar a criança.
Veja, existem aspectos dentro dessa análise que você está trabalhando, então, o desejo, a paixão, né? Ou seja, o lado sexual como gatilho, as vontades, o emocional dele se perfazendo, porque o gatilho, então, ele sai do sexo para a vontade, ele alimenta a vontade. Quando ele alimenta a vontade, ele começa a criar as formas de pensamento, então, do desejo, que agem sobre o emocional. E a mente dele começa a traçar a vontade regada, então, pelo prazer sexual, pela vontade e pelas emoções que estão inseridas dentro desse contexto. Nós temos 3 gatilhos que já foram rompidos e a mente dele, que deveria segurar todos esses 3 gatilhos, dizendo, cara, vamos. Porque o tesão é o proibido. Entendem? Então não existe gatilho que segure ou que impeça o gaze. Todos eles são suscetíveis a ferramentas de prazer. Então o que nós temos aqui, esse obsessor, ele é o fator que ajuda a impulsionar a vontade de gaze. Se o gaze então cria uma forma de pensamento vendo um adolescente que ele se sentiu atraído, ele arma a isca. Então ele começa a projetar as emoções, mas o curioso é que todo o arcabouço emocional do gaze está somente no sexo, no prazer. O impulso dele é sexual. Vejam, o impulso sexual, o homem, por exemplo, ele se masturba, a mulher se masturba. Depois de sei lá quanto tempo, né, se masturbando, você alivia completamente. Você não pensa em nada, não sente mais nada. Por quê? Porque o seu corpo físico, o emocional e o energético, ele já aliviou aquela vontade, aquela tensão ou prazer momentâneo. O sexo, ele é um prazer momentâneo, afinal você não, né? São momentos que te dão gatilhos. Você vê um homem, uma mulher bonita, atraente a você, você começa a criar a vontade, o seu libido começa a crescer. Você não sai com qualquer pessoa e expõe o seu libido a qualquer indivíduo, porque nem todos são atrativos, atraentes àquilo que você quer ou àquilo que você busca. Ok? Todos temos um padrão de beleza que você tanto almeja. Você busca isso no outro. O gaze, então, ele trabalha com padrões também. Ele vai ver pessoas. Claramente, quando você tem o primeiro impulso, ele vai agir somente pelo impulso de testar, ver se é cabível ou factível. Quando ele se acostuma com os primeiros impulsos ligados a matar e a cometer os crimes, ele começa a ser seletivo e a escolher aqueles que realmente geram mais prazer e cobiça a caça. Porque não é só o prazer de ter aquela pessoa, mas o prazer de caçá-la. O gatilho, ele não necessariamente é o sexual, então ele começa com a imaginação do gaze, começa a ver a possibilidade, e pífia a possibilidade de acho que eu posso. Automaticamente, o ponto do sexo, o ponto do desejo começa a agir sobre a vontade. Nesse instante é que nós temos o golpe final que vem desta energia, que faz com que o gaze, então, comece a planejar a ação e comece já a materialização dos fatos. Esse ser era um assassino. Toda vez eu falo para vocês, vocês são aquilo que vocês atraem. Vocês são energia expoente da atratividade daquilo que vocês projetam. Se você projeta maldade, você vai atrair seres de maldade. Se você projeta bondade, você vai atrair pessoas ligadas à bondade. Veja, eu não falei seres de bondade, porque não existem seres de bondade. O que existem são pessoas bondosas. No mundo espiritual, não existem espíritos do bem. O que vai existir no mundo espiritual são somente obsessores, somente seres que foram pessoas que morreram e que encontram-se perdidas. Se existissem espíritos do bem, Gacy não teria cometido 33 assassinatos. Se existissem espíritos do bem, Pedrinho Matador não tinha levado 100 pessoas para o caixão. Se existissem seres do bem, não teríamos Hitler, Mao Tse Tung, todos aqueles malucos, sei lá, Gengis Khan da vida, para cometer atrocidades, porque os ditos espíritos estariam afugentando essas energias e fazendo com que o indivíduo se centralizasse. A mente dele, junto num eixo com o emocional e as vontades. Mas não existe. Comprovadamente,
não existe. Então o que nós temos são espíritos que morreram, pessoas que morreram, que encontram-se plasmadas por aí fazendo suas melecas. Aqui é um deles. Esse tipo de pessoa era um homem, ele tem uma estrutura mais baixa que o Gacy, a pele dele é queimada, tá? Ele tem um corpo de energia que plasma como um ser queimado. Vocês que gostam de desenhos animados, eu vou dar uma visão para vocês. Lembra do Vingador da Caverna do Dragão? Ele não tinha aquele um espírito plasmado de maneira escura do lado? Como é que era o nome? Eu não sei, o Vingador tinha um negócio lá que ficava atrás dele. É exatamente esse espectro que vocês têm que utilizar, tá? Então ele fica aqui. Aonde ele está conectado no Gacy? Ele está conectado na região das costas, principalmente no pulmão direito, tá? Então o Gacy ele poderia ter muita fraqueza nesse lado respiratório, ter problemas no pulmão direito, tá? Direito aqui, tá? Esquerdo olhando de frente para o Gacy, mas ele olhando para a gente seria o lado direito do pulmão. Então ele está conectado nessa região, pelas costas da região do pulmão, então ele poderia levar Gacy a pneumonias, problemas respiratórios, asma, bronquite, todas as doenças respiratórias cabíveis nesse aspecto. Ele também está conectado na região do quadril, tampando o ponto da família e a base da coluna, o que manipulava Gacy financeiramente e em termos da família. O que isso significa? Significa que ele deixava a família do Gacy longe, sempre afastado da família, sempre levando a crer que a família seria um grande problema para ele, ou seja, não constituir família, não fazer família, não criar vínculos familiares. E a base da coluna significa manipulação financeira, agir de acordo com a posse, o poder, demonstrar grandiosidade em termos de finanças. Sobre o ponto sexual, ele não agia, ele deixava o Gacy sozinho ter esses prazeres e esses desejos. Por quê? Curiosamente, é aquela história do cara que ele tem um impulso sexual que aflora sobre seus pontos de energia, mas pelo fato de estarem bloqueados os grandes pontos, gera um excesso de energia sobre o ponto sexual em que ele não consegue descarregar. Então, com o bloqueio dos principais pontos de energia do corpo dele, faz com que transborde em excesso, fazendo com que ele crie mais coragem e vontade para cometer os crimes. A conexão desse ser, então, ele passa a ser diretamente no que refere-se ao pulmão, à base da coluna, ao ponto da família, que pega o quadril. Ele não age sobre o ponto sexual, ele não age sobre o ponto da vontade, ele deixa naturalmente o Gacy ter as suas vontades. O emocional do Gacy, com o bloqueio, obviamente, na base da coluna, faz com que o fluxo normal de energia não suba. E isso gere, então, uma descarga emocional na qual ele torna-se extremamente violento e extremamente agressivo. Ele vai partir para cima da pessoa de uma maneira mais violenta. A agressividade do Gacy é muito clara dentro desse aspecto. Então ele torna-se uma bomba relógio. Ele pode realmente se transformar num monstro a qualquer momento. Tá? Então o emocional bloqueado transborda então só a energia mais negativa, a energia mais animalesca do Gacy. Essa figura está aqui deste lado. Tá? Lembrando, ele não é o gatilho que vai levá-lo a isso. O Gacy já tem essa natureza. Por isso que o Gacy não tem energia sobre o ponto sexual e o ponto da vontade referente espiritual. Ele naturalmente tem esses desejos, mas esses desejos passam a ser potencializados por essa energia, a qual poderia ser impedida caso o Gacy tivesse essas travas de bom senso, ou seja, eu não posso matar uma pessoa, eu não posso sequestrar uma pessoa, eu não posso agir dessa maneira, eu não posso cometer crimes. Porque é colocado por uma sociedade, é colocado dentro de uma conduta ética, moral, tá? Que faz com que o ser humano torne-se sociável, torna-se respeitoso dentro de uma sociedade seguindo os seus padrões. O que não cabe ao Gacy. Station. Okay, well, I didn't have time because I was doing work for the county and stuff like that. Went into the police station finally on the next day. After Cousins and Paquel were at the house.
They had asked me to come in and give me an account of my whereabouts. The thing of it is that on that same day, they held me there for 9 hours, and while holding me there for 9 hours, they executed a search warrant. The first search warrant was executed on December 13th. That is the search warrant where they claimed they went through the house looking for Robert Peace. It was written up to be looking for Robert Peace, and Robert Peace wasn't there. Ele está falando sobre quando a polícia realmente conseguiu o mandato, entrou lá e fizeram a execução do imóvel, procurando o Robert Peace, mas ele não estava lá. E realmente não estava, ele jogou o Robert pela ponte. Police had focused on you as being the suspect in the missing boy, and eventually... well, they were following me around. Following you? Yeah, constantly. And on December 13th, I had made a statement to the police department, and from that date forward, they had me under surveillance. The only trouble is that the Mickey Mouse way they were doing it, they had 2 cars following me day and night. And they had trouble keeping up with me, so I used to go out to the car in the morning and tell them where I was going, so in case they got lost. Because at the time I was doing 5 construction jobs in 5 parts of the city. So in essence, I was all over the place. But this was like Keystone Cops trying to follow me around. Ele fala que os policiais então passaram a persegui-lo, né? Eles ficaram em observação ali sobre o Gacy, então todo lugar que ele ia, a polícia estava atrás. Então todos os trabalhos que ele tinha, a polícia sempre estava observando. Por que será? Is that one photograph of you and Rosalind Carter? Yeah, Mrs. Rosalind Carter. Well, the Secret Service tries to cover it up and say, well, we don't know how he got into the picture. Hell, I was in charge of the reception. I had to stand at the door and let them know which politicians were allowed in and which ones weren't. The thing of it is, but the Secret Service wanted to cover up and make it sound like that I had no business there. I was cleared, and I was with the Secret Service at the time and setting up the parade route and everything, because I used to set up the parades for the Polish Alliance. And then for 3 years in a row, I had set up the parades to run. Ele está falando que houve uma omissão aí. O Serviço Secreto Americano omitiu o approach que ele tinha com certos políticos, certas pessoas da sociedade, para, obviamente, não criar uma polêmica muito grande e não incentivar as pessoas, né, a achar que todos eram assassinos ou estavam em meio a essa história. Então, encobriram o fato dele ter tirado uma foto com um político famoso da época, a qual ele também prestava serviço. And, you know, that's a big feat, getting 20,000 Polish people to go in one direction at one time. The subdivision where the Summerdale house is located is built on a clay field. And when it rained, the rain would come down from both ends and would flood from one house to the other. The crawl space would fill up with water. In 1976, I asked a landscaper, I said, what do you do for that sour odor of clay? And he said, spread white lime, just regular masonry lime. On the ground, he said it'll sweeten up the clay and you won't have that odor. Sort of like what Charco does in filtering things. That's why the lime was spread in the crawl space. How much lime was spread down there eventually? I think 700 or 800 pounds of it. Não, ele está falando sobre alguma manutenção lá da casa, que chamou uma pessoa para fazer um ajuste, passou uma faixa branca lá só para pré-determinar e tal. Isso aí é coisa da... Ele só está corrigindo o que saiu na mídia com relação à casa. Mas é muito engraçado, né? Tipo assim, é como se o policial virasse para a pessoa e falasse, não, porque nós invadimos a casa do cara e nós vimos uma fresta, puxamos a fresta e descobrimos que lá tinha uma via, né, uma passagem secreta onde levava para o quarto onde estavam as pessoas mortas. Aí ele está falando, não, tudo bem, a passagem existia, mas aqui é porque eu estava fazendo uma espécie de ajuste lá, chamei uma pessoa para me ajudar a arrumar o assoalho, tal, sabe, corrigindo de uma maneira estúpida, é sem nexo isso. De vez o cara tá falando sobre os assassinatos, o cara tá falando sobre a casa. The first search warrant was executed on December 13th. However, what is strange is you had 20 trained officers that came into that house, supposedly went down in the crawl space, crawled around. There was no mounds of dirt, there was no odor, there was no nothing. I never feared anybody going down that crawl space. The clowning was relaxation for me. I enjoyed it. Bom, ele tá falando que entraram 20 policiais lá e ele achou estranho, porque os policiais alegaram cheiros, odores, e não tinha nada disso. Imagina, eu sempre levava pessoas lá dentro e ninguém nunca falou nada sobre cheiros, odores e tudo mais.
estão desmentindo a mídia. Sobre a questão da roupa de palhaço, na verdade, quando a gente fez a análise, né, da história do Gacy, descobriu-se que ele usava roupa de palhaço pouquíssimas, e que ele usava mais trajes de policial, né, distintivo, rádio, para poder coagir as pessoas, né? Então ele usava mais uma estrutura de polícia do que, obviamente, de palhaço. Entertaining kids, like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed, and I enjoyed doing it. It was only twice a month that I did it. This was not used then for a lure to draw kids to you. No, we would visit different hospitals and entertain the children there. And we didn't entertain them with handcuffs or anything like that. All we used was balloon animals and small toys and stuff like that. Aí, tá vendo? É o que eu falei. Ele não era o assassino palhaço. Palhaços são as pessoas que colocaram essa pecha nele. Ele tá falando, não, isso é um erro. Por quê? Eu me vestia de palhaço para entreter crianças em hospitais. E nós não usávamos algema no hospital para pegar a criança. Imagina, nós usávamos bexigas de bichinhos, nós usávamos brinquedos, balões. Não tinha nada disso. Eu não era o assassino palhaço. A roupa de palhaço era simplesmente para ele, o Gacy, dentro desse aspecto daquele que era o cara que fazia o entretenimento, né, da sociedade, o divertido, né, o brincalhão, o que realmente tinha contato com os políticos, o que tinha empresa de construção, ou seja, o cara perfeito da sociedade, ele se vestia de palhaço para agradar os filhos dessa sociedade, poder realmente prestar serviços e mostrar então uma resposta dizendo: oi, eu existo, eu faço parte da comunidade, olha como eu ajudo você, olha como eu sou legal. Mas curioso é esse aspecto da intenção do Gacy, uma vez que não existe essa ligação. Veja, eu posso fazer uma ligação de contrapartida. O que é uma ligação de contrapartida? Eu me disfarço de um cara legal para cometer um crime. Então ele passa a agir dessa maneira cometendo crimes, mas para compensar isso ele faz uma benfeitoria. Nesse aspecto ele tinha uma vida dupla. Ele era uma pessoa assim da sociedade, quando surgiam oportunidades ele estava se vestindo de palhaço para brincar com as pessoas e se divertir, ou fazendo festas, mas o impulso sexual então dele, ao longo de toda a sua história, demonstra que em 33 investidas ele levou a matar 33 pessoas. Então, o impulso sexual dele foi durante então a vida toda para 33 pessoas. Entendem? Existe um descompasso, e é isso que é curioso. O Gacy da sociedade, ativo, sempre prestativo, sempre contratando pessoas, sempre querendo ajudar a sociedade, mas o impulso sexual dele disparando essas reações químicas e vontades e prazeres para que ele cometesse então esses abusos e excessos, levando obviamente as pessoas a óbito. But we also did parades, and in the summertime, like on 4th of July, I used to be in 4 parades in one day. Tá vendo? Ele ia nas paradas, ou seja, no 4 de julho lá, que é o dia da Independence Day deles, né, que vem os alienígenas e tem o Will Smith para caçar os bichos, ele se veste ali de palhaço e faz entretenimento. I always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. It was fun being a clown because you could be yourself or just let yourself go and act a fool. You could be slapstick and funny and have a good time. That's why I always enjoyed clowning. Clowning has taken a bad name. Eu concordo, cara. Because of what they've used in my case. Então ele é o que eu falei no vídeo, e é surreal, porque muita gente falou o contrário, né? Ele fala, eu tô colocando uma pecha sobre a questão do palhaço dentro do meu arquétipo, dentro do meu caso, e que não é cabível. Então ele transforma o palhaço ainda numa criatura mais assustadora. Porque o Gacy, então, ele simplesmente utilizava a roupa de palhaço para entreter e não para matar. Ele fala, ele nunca precisou da roupa de palhaço para matar. Ele usava, então, roupas da polícia, porque ele usava algema, distintivo, ele tinha um rádio, ele fingia ser policial. Então, desculpa, cara, a pecha não é para o palhaço, a pecha é para a polícia. Onde ele vai colocar o arquétipo de assassino para a polícia. E não para um palhaço, não é um palhaço assassino. Ed Gacy era, então, um policial, né? Ele se transvestia de policial para cometer os crimes. Ele abordava as pessoas
assim, com rádio, com algema, querendo revistar a pessoa, o que dava prazer para ele. On a historical note, your Iowa conviction goes back to what year was that? 1968. 68. And what was, just in a nutshell, you know, without getting in too deeply, what was the basis of the Iowa conviction? The basis of it was a sodomy conviction. It's the only thing I ever was sentenced to was a sodomy conviction. They're claiming that the state representative's son, who was on the other party, he claims that he was sexually abused by me. Ah, And tá in bom. essence, he was blackmailing me for it. Ele está falando de um caso que aconteceu em Iowa, onde ele foi chantageado por um jovem. Ele frequentou lá uma casa de sadomaso e aí o jovem mandava e-mail para ele e chantageava ele por grana, coisa desse tipo. Now, what it boiled down to was oral copulation, and it was consensual. I moved to Waterloo, Iowa. I was on. Então ele fala que em Iowa o caso foi consensual, ou seja, o jovem estava realmente ali permitindo, e não tiro, eu acho que realmente ele está falando a verdade, tá? Ele não está mentindo não, até porque eu acho que esse caso ele não andou, não foi para frente, porque o jovem percebeu que ele ia se dar mal. E aí depois ele passa para Waterloo. Honored as Man of the Year because besides working full time, I also, I was the chaplain for the JCs and also ran the membership campaign. Ele fala em Waterloo, ele chamou Waterloo, Iowa, né? Ele foi o cara considerado como o cidadão do ano lá, muitas campanhas e muitos eventos. And of course we used pornography. We had stag shows, and that's how we increased the membership from 150 to 400 members in that JC chapter. We were dealing with porno films, and we had the girls set up in a room in that. So it was, the thing to do. We were boosting membership from it. So nobody said a word about it. Ele fala uma coisa que ninguém mencionou, que ele frequentava lá um clube que tinha entre 150 membros, depois passou a 400 membros, onde tinha strippers e tudo mais, e ninguém fala sobre isso. É como se fosse uma grande diferença, né, Gacy? At the time, this young individual made the charge at me. He was blackmailing me. He wanted more and more money. He said, "Look, I gave you a blowjob. Now you got to pay for this." I said, "Go see your father." He wasn't getting along with his father, but they came down heavy on me. But how about your dad? Então ele fala que o cara foi atrás dele, atrás de dinheiro, e ficava toda hora instigando, ameaçando, processar e tudo mais, falando que não, você abusou de mim e eu vou te processar. O cara falou, desculpa cara, foi consensual, eu te paguei, você fez e acabou. E aí não sei que fim levou essa história. John, you had mentioned that you could never really please him, that he had talked of you in And I derogatory didn't hate my dad either. But he did. Agora o emocional dele começou a ficar um pouquinho mais nervoso, assim, ele tá com uma energia mais turva aqui no peito e as costas vão começar a doer, por causa da presença desse ser que está começando a agir sobre o sistema respiratório dele, os ombros, e ele vai começar a ficar um pouco mais ansioso ou nervoso. You have a hard upbringing with him, did you not? My dad came from the old country, limited education, but he was a good provider, and with strong will and strong views. He was also an alcoholic, sorry to say. Was he abused? Ele está falando do pai, então o pai ele era um abusador e também era um alcoólatra. Abusador acho que não foi sexual, eu acho que era abusador de termos de violência. The strikeout at you? When he drank, he was almost like a different person. My dad Quando ele bebia, ele virava uma pessoa diferente, igual você, né, Gacy? struck all of his children all the time. Yeah. When you paroled out, where did you establish your residency? I was under the interstate compact. I was paroled back to Illinois. Então ele fala que a condicional dele, ele voltou, depois que terminou a condicional dele, ele voltou para Illinois. And you went to Springfield first, did you not? No, No? directly to Chicago Directly to because Chicago. I had a job working at Bruno's restaurant. That was the requirement of. E aí ele foi trabalhar lá no restaurante do Bruno, que é aqui do lado, sabe? Aqui você pega a esquina, vira, tem lá a padaria do Zé e aí o restaurante do Bruno. Então ele foi trabalhar no restaurante do Bruno lá em Chicago. Of interstate compact transfer, you had to have a job and a place to stay. I moved in with my mother. In the condominium, my dad had just passed away. O pai So faleceu I lived with my mother Okay. and worked at Bruno's as a chef. e aí ele foi trabalhar no restaurante do Bruno como chefe e a mãe era a única que sobreviveu, então acho que ele morava junto com a mãe, tá?
when I first got out on parole, for the next 2 years, I stayed with Bruno's restaurant, and I worked for them. But on the side, I used to go in at 4 in the morning and get off at 2 o'clock in the afternoon, and to me that was too short of a day, not enough work. So I started doing odd jobs painting. Agora ele tá mais tranquilo. And Ele tá agora mais relaxado. Né? Tá vendo que estão vendo vários cortes, vários jump cuts? Porque, obviamente, a entrevista ficou muito grande para esses caras. Eles devem ter trabalhado muito mais questões, onde vocês veem esses pequenos cortes, é porque deve ter tido muito mais assunto, o Gacy deve ter ficado mais relaxado falando. I found that on the weekends, Agora ele tá mais the tranquilo. afternoons and the weekends, I was making more money than I was as a chef, even though I was getting 12 something an hour. I borrowed $600 from my mother, and through odd jobs, I left the chef business. Ele, ó, tá vendo o jump I cut? owned PDM Contractors. PDM was able to work 52 weeks out of the year, while most construction companies shut down for the winter. Então ele saiu do restaurante do Bruno, coitado do Bruno, ficou sem ninguém, e aí ele foi trabalhar nessa parte de construção. I never had time to shut down because I had them on a waiting list. Na história, eu acho que tem um fator aí que não é bem assim. Eu não sei se ele largou o restaurante, ele foi demitido do restaurante porque pegaram ele fazendo alguma coisa. Pelo que eu lembro, teve alguma coisa aí sim, viu, o Gacy? Não foi do nada, tipo, saí lá, me cansei do Bruno, o Bruno era chato e fui tocar minha vida. Eu acho que tinha coisa. Our business was growing at that rapid rate. That Summerdale house was rented to PDM Contractors, and like the living room was the front office. The dining room of that house was like a boardroom because it was an 8 by 10-foot table with big caption chairs, because we use it as a boardroom for meetings. John, the media has called you a homosexual killer. What is your position on homosexuality? I have nothing against it. I'm an outspoken liberal. I don't care for the labeling. I don't care for any labeling for that fact. Eu também acho. A mídia chama ele então de um assassino homossexual e ele fala, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada contra, mas também, peraí, eu sou liberal, tá? Então, liberal no que sentido? Ele não se coloca nenhum rótulo, ele faz o que ele quiser, o impulso sexual dele pode ir para o lado tanto do homem quanto da mulher. O fato é, ele não se autorrotula o que a mídia quer, as vontades dele não têm rótulos, não têm nomes, tá? Do you claim homosexuality? No, I would definitely not be homosexual. Então ele fala, eu não me autodenomino homossexual, foi o que eu falei. Né? Ele vai para o viés que ele quiser, ele tem um impulso por mulheres ou por homens, tanto faz. I have nothing against what they do, and I don't deny that I've engaged in sex with males, but that I'm bisexual. You're bisexual? Right. Pronto, matou a história. My preference is women, and I've been married enough times and have children, and I see nothing wrong with it. Mas Gacy, peraí, aí você vai entrar num critério muito complicado da psicologia, né? Ou da psiquiatria, dependendo, obviamente, do viés que você quer colocar mais. Veja, você teve vários casamentos e os casamentos foram todos arruinados. Por quê? Porque em algum momento as mulheres pegavam a sua bissexualidade. Naquela época, na sociedade, claramente, esse lado da bissexualidade ou das pessoas serem gays, era muito complexo de ser tratado. Nos Estados Unidos, o preconceito sempre existiu e ainda existe. Então, uma pessoa se autodenominar gay, ou homossexual, ou bissexual, trissexual, quadrissexual, pansexual, sei lá, cara, sabe, gostar de fazer maluquices, indo pra, sei lá, marsexual, que gosta de marciano, não importa, não importa. O cara escolhe o que ele quer, a orientação sexual é dele, ele faz o que ele quiser. A questão é, nos Estados Unidos, a sociedade sempre foi muito inquisitiva, então sempre condenou esses atos, mas eles faziam entre quatro paredes, ou seja, a hipocrisia era da porta de casa para fora, porque dentro de casa ninguém sabia, os caras faziam a putaria que eles quisessem, ok? Então o Gacy aí entra numa situação complicada, porque todos os casamentos do Gacy, as mulheres descobriram que ele tinha esse lado bissexual e não aceitavam. Por quê? Porque era uma sociedade tradicional, era uma sociedade ainda mantida por uma estrutura meio que hipócrita familiar, né?
porque depois a gente vê que as estruturas familiares, todas elas, ruíram bastante. Mas isso, historicamente, é outro ponto. Então, dentro desse aspecto da estrutura familiar mais consolidada, entre aspas, nos Estados Unidos, o que acontecia dentro de casa tinha que ser respeitado, zelado e claramente preservado. Quando o Gacy, então, descobre-se que ele tem esse lado bissexual e muitas mulheres descobriram isso, automaticamente terminou o casamento. Então, peraí, Gacy, por mais que você fale, eu tive mulher, casei e tudo mais, não significa que elas aceitaram a condicional de você ter esse lado bissexual e ter relações com homens, ou sair com homens. Então, toda a sua agressividade desse seu lado bissexual, a forma como você se envolvia com os homens, essas 33 pessoas, é um lado muito mais agressivo, selvagem, um lado em que a sociedade demonstra não aceitar, e você em seu excesso, claramente com medo do que a sociedade vai agir, se pensar que você está com um homem, seus negócios podem ruir, a sua imagem pode ruir, você não somente tinha relações sexuais com eles, mas você os matou. Para quê? Para que ninguém soubesse que você teve relações sexuais com eles. É óbvio, é uma queima de arquivo. Eu mato para que uma sociedade depois não descubra que fui eu. Então nós estamos vendo não somente um ato consumado de um estupro ou um crime hediondo, onde tem pudores e requintes de crueldade, mas também de você encobrir os corpos para que ninguém os encontre. E você se ver livre, então, da pecha de bissexual naquela época. Você pode falar hoje que você é bissexual, mas claramente para uma sociedade que estava ali fazendo contratos com você, junto às suas obras, né, ou qualquer tipo de empresa, não era de bom grado, não era bom visto, não é bem visto. Então nós temos uma discrepância sobre seu raciocínio. Cadê o entrevistador para questionar isso? Cadê? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora, e aí daqui a pouco a gente volta. Deixa eu ver se tem mais pontos interessantes, porque isso aqui desconstrói muitos canais do YouTube, mas muitos canais, que vieram com blá 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 de uma análise superficial ao falar do Gacy que era o palhaço assassino. E na verdade não é um palhaço. Isso é importante. Então tem coisas que eles nunca se aprofundaram e fizeram uma superficialidade das análises. Tá? Então a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente volta, eu quero saber até onde isso vai, porque tem assuntos aqui a serem tratados interessantíssimos, tá? Bom, como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e não sabe escrever, não entendi, não sei, blá blá blá, tá aqui abaixo, é só você abrir a abazinha aqui do lado do seu navegador e vai ter o e-mail lá dentro bonitinho que você pega e joga no seu navegador e manda o e-mail pra gente. Lembrando que tudo é cobrado e, obviamente, feito à distância. Por que cobrado? Porque eu não sou um espírita, eu não sou dono de terreiro, eu não sou paranormal, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu, os 3 encontrados aqui abaixo. Basta você clicar em algum desses links e vai ser levado a uma pagininha, e lá vocês vão receber a forma correta de como todo fazer. Basta ir lá e isso nos ajuda muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.